Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ao texto sagrado, Gênesis capítulo 8. Estamos estudando sobre o dilúvio e hoje nós vamos considerar a diminuição das águas. Esse capítulo é importante para considerarmos na semana seguinte a aliança noaica, a aliança de Deus com Noé. Então devemos considerar com atenção o capítulo 8 de Gênesis. Vamos ler? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pelo texto sagrado, riquíssimo, belo e cheio de ensinos para o teu povo. Obrigado porque esse evento histórico, importante na história da humanidade, nos serve para tantos ensinos. Nos mostra a tua graça,
nos mostra o teu favor, nos mostra Cristo, nos mostra a justiça de Cristo, nos mostra o seu sacrifício, nos mostra o seu sacerdócio, nos mostra a sua superioridade sobre os sacrifícios da antiga aliança. Obrigado, Senhor, porque a tua graça é revelada, ela é mostrada para a nossa edificação, para nosso fortalecimento, para nosso ensino. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Este capítulo, como disse há pouco aos meus irmãos, não é apenas um capítulo de ligação entre a execução divina do dilúvio e a aliança de Deus com Noé. Do capítulo 6 até o capítulo 9, nós temos o aprofundamento da consciência do livro do Gênesis sobre a pecaminosidade humana. E essa consciência que está no livro, que vai mostrando o juízo de Deus sobre os pecados humanos, vai mostrando as inclinações humanas para o seu pecado, é acentuado em todo o livro do Gênesis. Particularmente, até as narrativas que nós vamos estudar de Noé até Jacó, nós vamos ver como isso é demonstrado de várias formas. Quando eu falo de Jacó, também me refiro aos seus filhos, inclusive a José. Mas nós devemos perceber que Gênesis vai mostrando, a partir do capítulo 3, como o homem é profundamente pecador. E aqui nesse capítulo 8 nós temos, mais uma vez, uma ênfase nisso, que está no versículo 21. Veja o que o texto diz. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua infância. Essa seria uma melhor tradução aqui, usada pela NVT. Mal é o desígnio do homem desde a sua infância. Mas Deus está prometendo aqui não visitá-lo mais, ou não visitar mais a humanidade com a catástrofe do dilúvio. Mas o versículo 21 nos mostra duas partes importantes e centrais na doutrina da salvação: o sacrifício e a satisfação de Deus Pai pelo sacrifício, e a pecaminosidade humana. Nós vamos observar que Noé oferece, no verso 20, um sacrifício a Deus, e Deus aceita esse sacrifício e se satisfaz nesse sacrifício. Essa é uma satisfação temporal, não é uma satisfação final, porque a satisfação final de Deus Pai num sacrifício só se dá na morte de Cristo, como diz o autor aos Hebreus. A morte de Cristo, então, é plena, completa. Não se precisa novamente voltar aos sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Assim nos ensina o livro de Hebreus. Então, do versículo 1 ao versículo 19 do capítulo 8, nós temos o relato da diminuição das águas e a verificação de Noé se elas haviam baixado. Quando Noé está verificando isso, não podemos perder de vista que os seus estão seguros, que a sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos estão seguros na arca. Não devemos perder de vista que os animais estão na arca, inclusive animais impuros também estão na arca, e Deus preserva esses animais. Não devemos perder de vista que quando as águas baixam, então Deus ordena que Noé saia da arca com os seus e os animais juntos com eles. Deus ordena que os animais se multipliquem. Nós não devemos perder de vista que quando Noé vai observar acerca de como está o estado das águas, ele primeiro solta um corvo, mas depois nós temos algo muito interessante, muito sutil no texto, que vai ser costurado com várias outras histórias no Antigo Testamento, que é a soltura de uma pomba. Nós não podemos perder esse detalhe. Eu disse no capítulo 1, quando nós estudamos, que quando o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aquela era uma ideia desenhada para a mente do leitor de como um pássaro. Não era um pássaro, mas a ideia era como um pássaro sobrevoando as águas do abismo. Vocês se lembram disso? Então agora, mais uma vez, nós vamos perceber
que um pássaro é solto e ele voa sobre as águas até averiguar se as águas tinham baixado. E então, quando estava ok, essa pomba volta com o que no bico? Uma folha. Uma folha. Uma indicação de vegetação. Não devemos esquecer que Deus planta a vegetação no Éden. Não devemos perder de vista que Moisés, contando a história de Noé e do dilúvio, está fazendo constantes relações entre a criação e entre a nova criação. E não devemos perder de vista que Noé também está fazendo relações, inspirado pelo Espírito Santo, com o que aconteceria no futuro, com o sacrifício perfeito. Nós vamos ver isso à noite. Vamos estudar à noite sobre a glória de Cristo na transfiguração, e isso vai ficar mais claro para vocês. Então não faltem o culto à noite hoje. Do versículo 20 ao 22, temos algo significativo, como nós pontuamos aqui, um sacrifício de animal limpo. Sacrifício de animal limpo, sem defeito. Essa seria a norma dada por Deus mais claramente no livro de Levítico, que as ofertas que Deus aceitaria seria de animais limpos, não poderia ser de animal imundo. O animal deveria ser sem defeito. Cristo foi morto pelos nossos pecados, sem pecado. Perfeito. Então, este ato de Noé prefigurava duas coisas: o sacerdócio dos levitas, que trabalhariam nos sacrifícios, oferecendo a Deus ofertas, e prefigurava também o sacrifício perfeito de Cristo. Moisés está plantando aqui, ou está dando os primeiros fundamentos para o que seria o culto judaico mais à frente no livro de Levítico. Mas também precisamos considerar que os familiares de Noé, aqui salvos por causa da justiça de Noé, também apontam para Cristo. Porque os eleitos são salvos por causa da justiça de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A nossa paz com Deus só acontece por causa da justiça de Cristo. O mundo foi julgado por Deus por causa do seu pecado, como diz o versículo 21. Todo desígnio do coração do homem é mau desde a sua infância. Então não há possibilidade de justiça humana que seja aceitável diante de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer, como diz Paulo em Romanos. Mas Cristo é chamado de o justo. Atos 3,14 nos diz o seguinte: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. A justiça de Noé aponta para a graça que o alcança e o preserva, junto com a sua família, em termos pactuais. A família de Noé é beneficiada por causa da relação pactual que Deus tinha com Noé. A família da fé é beneficiada pela salvação, porque Cristo é chamado de o eleito, o escolhido. Quando nós estudarmos à noite a transfiguração de Cristo no capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver que Deus diz: este é o meu eleito. Deus diz acerca de Cristo: este é o meu eleito, ouçam-no, ouçam-no. Noé foi um pregador da justiça. O mundo ímpio não o ouviu e foi visitado pela condenação. Ele apontava para Cristo, era um representante de Cristo, como diz Pedro, o apóstolo. Então, Gênesis 8 está apontando absolutamente para Cristo. Isso é maravilhoso, porque Jesus, o justo, nos salva da nossa injustiça. Há uma imputação de injustiça sobre nós. O pecado está sobre nós, sobre nossa natureza. E Cristo toma para si, é imputada sobre Cristo a nossa injustiça, e é imputada sobre nós a justiça de Cristo. Por isso somos salvos. Por isso os familiares de Noé foram salvos, por causa de Noé. O texto bíblico vai nos ensinar aqui algumas coisas ainda sobre isto. Observe comigo a partir do versículo de número 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601,
as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Isso aqui vai se desenvolver até quando não tiver mais nada de água para que Noé saia com a sua família. Aqui o texto aponta para duas coisas. Primeiro, aponta para uma espécie de nova criação, uma criação restaurada. Deus julgou a antiga criação e agora ele está restaurando essa nova criação depois do dilúvio. A folha de oliveira aponta para um recomeço na terra. Então aponta para um recomeço no tempo de Noé, mas isso também aponta para um outro recomeço. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo de 1 a 7. O texto diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Observe a clara conexão que existe entre a restauração de Deus no dilúvio e a restauração de Deus para todo o cosmos. Gênesis é um microcosmos da restauração, um microcosmo da restauração. Gênesis está apontando para algo muito maior que irá acontecer. É uma pena que os cristãos no nosso tempo reflitam muito pouco sobre o livro do Gênesis, reflitam muito pouco sobre a doutrina da criação, reflitam muito pouco sobre a nova criação, porque tudo isso tem a ver conosco. Não para que desenvolvamos meramente uma teologia do meio ambiente, ou para que nós nos associemos ao Greenpeace, mas para nos dar consciência da restauração total, da obra completa de Cristo sobre todo o cosmos, e como Cristo alcança todas as coisas em toda a criação. Aqui nós estamos aprendendo meramente a não jogarmos lixo na rua, com a doutrina da criação. Aqui nós não estamos aprendendo meramente a colocarmos o plástico no lugar do plástico, o papelão no lugar do papelão, o papel no lugar do papel, o alimento no lugar do alimento no lixo. Aqui nós estamos aprendendo que Deus manifesta-se na criação. Ele está presente na criação. Ele ordena a criação. Ele restaura a criação caída. Mesmo com o homem preso no pecado, Deus salva esses pecadores. Quando o texto diz que o homem, desde a sua infância, em seu íntimo, é pecador, isso incluía também a família de Noé. Isso incluía a família de Noé, que Deus alcançou redentivamente. A família de Noé representa o povo escolhido de Deus, um grupo menor. Isso mostra que nós não podemos crer que ao final de todas as coisas, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor. Não.
Deus salvará um grupo eleito, escolhido por Ele, que somente Ele sabe o número exato. E os crentes que creem em Cristo, que são salvos pela graça, estão dentre esses eleitos. Quando o texto nos fala acerca, então, da abertura da arca, da saída de Noé com seus familiares e com os animais, agora Noé presta culto a Deus. A restauração da terra aponta também para a restauração do culto, um culto santo, aceitável a Deus. Veja que aqui Noé mata animais, né? Ele derrama sangue. Palmer Robertson vai dizer que o derramamento de sangue é sempre um selo das alianças no Antigo Testamento, com exceção do pacto de obras. Mas o sangue precisa ser derramado, porque sem o derramamento de sangue não pode haver culto verdadeiro a Deus, não pode haver relação com Deus. Sem o sacrifício de Cristo, a igreja não pode adorá-lo devidamente. Sem a obra de Cristo, nós não teremos acesso a Deus para adorá-lo devidamente. Então, como os crentes ainda se perguntam se em algum lugar, em algum momento, em alguma ilha deserta, em algum continente afastado, alguém que adora um Deus que não sabe quem é, mas não sabe quem é Jesus, vai ser salvo. Como um crente pode crer nisso? Não há salvação sem fé no sacrifício de Jesus. Não há salvação. Então, como Deus alcançará esses, pastor? Todos aqueles que o Senhor quiser salvar, chegará a eles o conhecimento, o sacrifício do seu Filho. Todos. Deus não se frustra na sua missão, irmãos. Mesmo que a igreja não vá, o texto diz que as pedras clamarão. Deus sempre levantará os seus para proclamar o evangelho entre os povos. Sem a fé no sacrifício de Jesus, não há salvação. O sacrifício de Jesus também é o centro do culto da igreja. Aqui o texto ainda nos aponta para outra coisa. Na restauração da terra, desta terra, nesse microcosmo, haverá adoração. Na restauração total do universo, a igreja ainda vai adorar, vai cultuar, vai cantar louvores a Deus, vai ser alcançada por uma nova fase da revelação. Não achemos que quando o Senhor voltar e que quando nós estivermos para sempre com Ele, na nova terra, nós seremos oniscientes. Isso não é verdade, não é bíblico. Adão não era onisciente porque não tinha pecado. A não onisciência da criatura pertence à sua natureza de criatura. Somente Deus é onisciente, sabe todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, quando estivermos na terra restaurada, vamos aprender muito ainda. Estaremos numa nova fase, experimentaremos uma nova etapa da revelação de Deus. A nossa mente estará destravada. O pecado foi tirado, foi arrancado. Então a nossa capacidade de compreensão na nova terra será muito maior. Aqui o texto aponta de que Deus coloca o culto no centro da vida do seu povo. O culto comunitário, irmãos. Comunitário. O culto com a igreja, o ajuntamento, não pode ser substituído por qualquer outra espécie de culto. É certo que em vários momentos teremos algumas limitações de enfermidade, de posicionamento geográfico, de questões como pandemias, que podem nos impedir de nos reunirmos para adorarmos juntos. Mas essas são exceções. O centro da vida do povo de Deus é o culto. Então, não despreze o culto. Desprezar o culto é desprezar a Deus. Desprezar o culto é desprezar o povo que Deus tem. Desprezar o culto é desprezar a aliança de Deus com o seu povo. Veja o que Deus promete. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus promete sustentar a terra. E você promete o quê? Deus promete sustentar você. Deus prometeu sustentar Noé, sustentar os animais. E você promete o quê a Deus? Você promete a Deus fidelidade, você reafirma a aliança. Senhor, a Ti adoraremos todos os dias da nossa vida mortal. E Te adoraremos
por toda a eternidade. Senhor, nós estamos comprometidos com a adoração ao Senhor apenas. Não apenas na reunião solene, mas na nossa vida privada, na nossa vida familiar. Senhor, te adoraremos na forma que vamos servir ao mundo, à sociedade. Te adoraremos completamente, porque o Senhor é quem nos sustenta e o Senhor é digno de ser adorado, honrado pela igreja. Qual tem sido ou qual é a sua reação diante dessas verdades eternas? Você glorifica a Deus e o adora, ou para você isso é realmente indiferente? Você está entendendo o que nós estamos tratando? Ou você está alheio a tudo isso que está sendo pregado? Você está se aprofundando na compreensão de que o texto que nós estamos estudando aponta para a magnificência de Cristo, para a suficiência do seu sacrifício e para a importância de vivermos para Ele como um povo eleito, escolhido? Não queira ser crente do seu jeito, à sua moda. Não existe crente à moda da casa. Certo, irmãos? Não existe crente à moda da casa. Nós somos segundo o que Deus diz na sua palavra, segundo o que Deus prescreve na sua palavra. O que é mais importante para nós é o que Ele diz. O que Ele diz acerca de mim em particular, de você em particular, da igreja, de como a igreja deve viver. Fidelidade ao Senhor. Irmãos, o mundo será visitado por um grande julgamento. O universo será visitado pelo grande juízo de Deus. O dilúvio aponta para uma catástrofe muito maior que acontecerá no mundo. Se você é crente, você está salvo da ira. Se você não é crente em Cristo, você será alvo da fúria divina e da sua santidade. Creia em Cristo como seu Salvador. Não me importa se você é membro da igreja ou membro de outra igreja. O que me importa é que você crê em Cristo como seu Salvador. Nós estamos chegando perto do Natal. E um grande pregador já disse: Cristo poderia nascer 1000 vezes em Belém. Se ele não nascer no seu coração, você será condenado. Se ele não for o seu Salvador, você será condenado. Eu quero findar com as palavras de João, novamente em Apocalipse 21, do 21 ao 27. O texto vai nos dizer o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isto é uma instrução, é um ensino do lugar para onde vamos, por causa de Cristo, o justo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá nas Escrituras. Salva-nos das nossas falsas compreensões acerca do Evangelho, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Que a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento acerca do Evangelho seja a cada dia acrescentado, aprofundado. Que sejamos fortalecidos, que a tua igreja seja forte, que a tua igreja seja crescente na profundidade do Evangelho, não apenas para a mente, mas para a vida, como deve ser, como é ensinado na Escritura. Obrigado por este dia. Te agradecemos por tua bondade sobre nós. No nome de Jesus, amém.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós,